Deixa eu convidar já o deputado Emanuelzinho, vem para cá, por gentileza. Já está aí, né? Pode ir passando por aqui assim, pode ir passando por aqui. Isso, pode vir, isso, pode já chegar para cá, né? Deputado Emanuelzinho já está aqui conosco, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa, deputado. Nosso deputado federal Emanuelzinho do PTB. Pode sentar, fica à vontade. Agradeço. Tá? Bem, deixa eu só aproveitar aqui e pegar meu óculos, porque senão eu não consigo enxergar absolutamente nada, né? Bem, olha, o assunto agora é o modal de transporte que está sendo discutido e que gerou uma grande polêmica. Eu não sei se o deputado Emanuelzinho concorda quando eu trato esse assunto como polêmico, porque o governador do estado de Mato Grosso, após um estudo feito pela equipe do governo, apresentou uma proposta para a mudança do modal. Antes era VLT e agora a proposta sugerida é BRT. Aliás, essa proposta, depois desse estudo realizado, foi encaminhado o deputado Emanuelzinho para a Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados estaduais e, pelo jeito, a aprovação lá foi quase que unânime. Sim. Né? Isso agora repercute porque, mesmo tendo criado um projeto de alteração de mudança do modal, a Prefeitura de Cuiabá não concorda com isso. Alguns vereadores também não concordam. Como é que está essa situação nesse momento? Agituda Grinello, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa. Veja, não é só alguns vereadores ou deputados ou a Prefeitura de Cuiabá. Grande parte da população não concorda com a mudança do modal. E aqui a questão, o mérito não é nem se é o melhor modal BRT ou VLT. É justamente dar a oportunidade da população discutir isso, porque a própria legislação prevê que mudanças de grande impacto na infraestrutura da sociedade e da cidade como um todo devem ser alvo de audiência pública. Você ter a oportunidade dos parlamentares, da população em geral, se manifestarem de forma individual ou coletiva, sob pena de você estar burlando o devido processo legal do processo administrativo e, além disso, também de você ferir o direito ao contraditório daquelas pessoas que não concordam com isso. Então, você teve, na época da Copa do Mundo, audiências públicas que deliberaram pelo VLT e, de repente, você tem uma mudança sem apresentar devidamente, com um prazo razoável, para que as pessoas avaliem, digiram a informação, entendam o que realmente está acontecendo e manda para a Assembleia votar no apagar das luzes no finalzinho do ano de 2020, quando a imprensa, de certa forma, não está totalmente atenta, o próprio parlamento não está 100% atento e você passa um projeto dessa importância, dessa magnitude, sem explicar o que é que vai se fazer com os trilhos que estão comprados, com os vagões, com a própria licitação que é do transporte coletivo que a Prefeitura de Cuiabá fez e que não estava prevendo a troca do VLT para o BRT, tanto é que o prefeito Emanuel Pinheiro está tendo que fazer ônibus com duas portas, da direita e da esquerda, porque se for do VLT, se tiver VLT ou BRT, ou se for concluir ou não concluir, a porta de um lado, se houver BRT, é do outro. Então, são uma série de impactos que não foram discutidos. Por exemplo, quem vai ser o responsável pela manutenção dos centros de espera dos passageiros? Quem vai ser responsável pela manutenção deles? Os ônibus vão ser comprados da onde? E uma desconfiança que gera e parece que o governo está querendo fazer tudo às escondidas é que a gente sabe que existe um lobby. No Brasil, o lobby não é legalizado, é tudo feito às escondidas. Então, o que garante? Não estou acusando, estou refletindo. O que garante que não há agentes políticos ou empresários que têm interesse nesses ônibus e estão fazendo prevalecer o interesse particular deles próprios em detrimento do interesse popular? Bem, o senhor já tocou em vários pontos importantes aí. Voltando um pouquinho atrás, no dia 12 de janeiro agora de 2020, foi sancionada a lei e publicada no Diário Oficial aqui do estado de Mato Grosso. Quer dizer, tornou-se validado a mudança do modal, segundo o parecer e análise da própria Casa de Leis, que é responsável por autorizar uma mudança como essa daí. Partindo daí, começou-se a ser apresentado esse estudo que foi feito pelo governo do estado, onde eles alegam
que podemos ter uma economia de algo em torno aí de quase 600 mil reais, né? Por conta de que 600 milhões de reais, melhor dizendo, por conta de que o BRT custaria hoje, para sua conclusão, algo em torno de 400 milhões, e uma vez que o VLT custaria aos cofres públicos aí perto de 1 bilhão de reais, né? Só para o nosso ouvinte e telespectador refrescar a memória, este modal VLT, ele custaria, a princípio, para Mato Grosso, lá atrás, em 2012, quando foi proposto a mudança e a implantação desse modal, algo em torno de 1 bilhão 477 milhões de reais. Refrescando ainda, já foram gastos mais de 1 bilhão de reais com o que nós temos até aí, e há quem diga que mais 1 bilhão de reais para manutenção de lá até cá, de toda a estrutura que foi montada. Quer dizer, é muito dinheiro, né? Agora, onde está o problema aí na visão do deputado Emanuelzinho e também, obviamente, da própria Prefeitura Municipal de Cuiabá? Seria apenas a mudança em si ou a possibilidade de um lobby, como o senhor está citando aí, que é um assunto realmente muito sério, ou, de fato, Cuiabá pode ser prejudicada com essa mudança? Veja, Agnello, esses dados, esses números, são a narrativa unilateral do governo do Estado. Tem técnicos que contestam essa alternativa. E é justamente essa oportunidade de colocar à população todas as informações, tanto dos prós e contras do VLT, quanto dos prós e contras tanto do VLT quanto do BRT, que nós temos a intenção de apresentar. Porque o governo extrapolou o procedimento legal. Ele não apresentou o estudo, botou em discussão, abriu para audiência pública e pôs em votação. Não. O que ele fez? Ele fez o estudo técnico às escondidas, ninguém viu, ninguém participou, anunciou quando fez uma convocação, um convite ao prefeito de Cuiabá e ao prefeito eleito de Várzea Grande, Calil, que fossem à prefeitura, sobre o pretexto que iriam discutir o VLT. Eu falo isso porque o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ligou para mim, porque não estava conseguindo falar com o prefeito Emanuel Pinheiro, então ligou para mim, falando: ó, Manuelzinho, fala com o prefeito Emanuel, queremos falar com ele hoje para começar a discutir a questão do VLT. O prefeito Emanuel Pinheiro não podia ir, mandou o vice-prefeito Estopa, chegou lá, não tinha discussão nenhuma, era para anunciar que seria feita a troca do VLT para o BRT. Não houve uma discussão entre o governo do estado e o prefeito Calil Baracate, do MDB de Várzea Grande, e o prefeito Emanuel Pinheiro, também do MDB, antes da elaboração desta proposta que foi apresentada depois? Não teve conversas anteriores antes de apresentar essa proposta? Nenhuma, e vou dar aqui alguns fatos para você, Agnello. Veja, o governo do estado tenta fazer uma dominação da narrativa em torno do VLT. Todo mundo que defende o BRT é bom, todo mundo que defende o VLT, muitas vezes com fatos e dados técnicos, é bandido, é ladrão, tá de rame-rame, é mau caráter. Tudo que o governador xinga todo mundo do jeito que ele quer o tempo todo. Não respeita ninguém, só ele que sabe tudo, só ele que está certo. Quem ousa contestar está quase cometendo o crime de lesa majestade. Veja, você tem em algumas cidades do Brasil que o BRT vai bem, outros que o VLT vai bem. Exemplo concreto, em Maceió, hoje você tem o VLT funcionando com uma tarifa de R$2, com subsídio, é claro, mas aí a própria presidente nacional... Subsídio do governo do estado ou da própria prefeitura? No caso especificamente de Maceió, eu acredito que seja da própria prefeitura, mas isso varia de cada município. Veja, você tem uma tarifa de R$2, naturalmente com subsídio, porque a própria presidente nacional da, se não me engano, a Confederação de Trens Ferroviários Urbanos afirma que tem que haver subsídio porque a finalidade do transporte coletivo não é lucro, é justamente garantir o conforto da comunidade ao usuário do transporte coletivo. Pegando e só aí... para complementar, em Belo Horizonte, que tem o BRT, tarifa de R$5. No entanto, o BRT de Belo Horizonte ainda tem uma vantagem em relação de Cuiabá e de Várzea Grande. Ele tem 2 pistas exclusivas para o BRT, ou seja, quando um ônibus for parar para fazer
para carregar passageiros, para poder permitir a entrada de passageiros, a outra pista garante a livre circulação dos ônibus, coisa que não vai acontecer em Cuiabá e Várzea Grande, ou seja, isso vai estrangular, de certa forma, o trânsito de uma forma que o VLT não iria. Então, não é aqui uma defesa veemente do VLT, uma defesa do que é melhor para a população, porque há necessidade do parlamentar estar atento e fiscalizar, sob pena de que daqui 5, 6, 7 anos vão estar, se eventualmente, tomara que não aconteça, mas se aparecer alguma coisa, alguma ilegalidade ou se constatar algum lobby, vão falar, lá atrás ninguém falou nada, lá atrás ninguém se manifestou. E é justamente isso que a gente quer garantir, um amplo debate, aberto, jogando luzes verdadeiras, jogando luzes sobre os dados e os números concretos, tanto do BRT quanto do VLT. Bem, o senhor falou em números, segundo o governo, dentro do seu levantamento, do levantamento que foi apresentado, o BRT teria uma passagem de R$ 3,04, enquanto que o VLT custaria R$ 5,28 para o usuário. O senhor disse minutos atrás com relação à questão da manutenção e da aquisição. Me parece que o governo anunciou que esse modal BRT seria adquirido aqui no Brasil por uma empresa chamada Marco Polo, que é muito conhecida na fabricação de ônibus, e que isso também possibilitaria ter um modal com uma assistência técnica ou manutenção, quando necessário, aqui mesmo no Brasil, ao contrário do VLT, que é de uma empresa espanhola, europeia, se não me engano, e que quando houvesse a necessidade de uma manutenção, técnicos teriam que vir da Europa para cá para fazer esse check-out, né? E que isso impactaria financeiramente num valor muito acima do que seria no BRT. Isso também chegou ao conhecimento de vocês? Ó? Veja, eu não sou técnico. Sim. A classe política não é técnica, a população não é técnica. Tem que se traduzir o que é que está acontecendo para que a população possa entender. A questão não é o Emanuelzinho entender, a questão é a população entender. Hoje, se você fizer um debate dentro da sociedade, se é melhor o VLT ou o BRT, a maioria das discussões vai estar no achismo. Ah, porque eu acho isso, ou porque eu acho aquilo, porque justamente o governo não garantiu que essas informações, que em tese, segundo os técnicos dele, são as verdadeiras, chegasse à sociedade. Eu dou aqui um exemplo da minha desconfiança de qual é o medo de abrir a discussão por parte do governador Agnello. Um ano atrás, ou um pouco mais, um ano e meio atrás, eu trabalhei juntamente com eu e mais 3 parlamentares de Mato Grosso, eu, a deputada Rosa Neide, o deputado Leonardo e o deputado Juarez Costa, para abrirmos uma comissão externa para que se desse transparência aos gastos do VLT e que se abrisse o debate com técnicos pró-BRT e pró-VLT e mostrasse os números verdadeiros de impacto tanto de um modal quanto do outro. Na época eu fui abrir, solicitei ao presidente Rodrigo Maia que autorizasse, não teria R$1 de gasto para a Câmara Federal, para a Assembleia, para ninguém, era 100 ônus para casa, bastaria uma assinatura dele. Ele me enrolou, o governador Mauro Mendes mandou seus funcionários até o presidente Rodrigo Maia e pediram para que boicotasse a comissão. A comissão não foi aberta sem ser necessária a votação de ninguém, bastava a assinatura do presidente. E até na imprensa na época, até o jornal A Gazeta na época, repercutiu esse fato que estava acontecendo. Então, lá aconteceu isso. Agora, novamente, no apagar das luzes de 2020... Você está dizendo que houve um boicote por parte do governo do Estado no projeto que os parlamentares federais solicitaram junto à presidência da Casa de Leis. Sem dúvida, e ele sabe disso. E veja um outro ponto. Agora que eu apresentei a ideia do plebiscito ou do referendo, que se for o caso que o governo está alegando, teria que ser a prática legal, tendo visto que já houve, em tese, uma decisão, que nós entendemos como nula devido ao burlar do procedimento, mas tudo bem. A gente tem, Agnello, uma situação que foi averiguada que o próprio deputado Wilson Santos, em setembro de 2020, tinha proposto a discussão do plebiscito, fez um protocolo dentro da Assembleia Legislativa. Por que ninguém ficou sabendo? Por que foi abafado? Por que mais uma vez não se pôde abrir discussão? É isso que me causa tanta desconfiança. Você quer falar sobre isso, você é agredido pelo governo do Estado. Você tenta abrir o debate, não consegue. É boicote na Assembleia, é boicote na Câmara Federal. O que é que está acontecendo que não pode ser mostrado, que não pode ser passado à população? São esses números e esses dados que eu quero justamente trazer. Essa é a parte da fiscalização do parlamentar. A Prefeitura Municipal de Cuiabá encaminhou algum estudo de viabilidade econômica, técnica,
trazendo também o lado, a luz ali por parte da Prefeitura com relação ao que é melhor para Cuiabá, até para poder discutir ou até mesmo confrontar com o projeto apresentado pelo governo do Estado. Nós já temos esse material em mãos, deputado? A Prefeitura montou um comitê técnico, agora justamente para que os técnicos, tanto pró e contra, um modal ou outro, possam apresentar a sua versão até para a transparência e mostrar para a sociedade os números. Cerca de uns 7 ou 8 meses atrás, um pouquinho mais, eu estive na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, porque tinha informação de que o governador Mauro Mendes e alguns de seus secretários estavam em reuniões que não estavam sendo públicas, ou seja, ninguém estava sabendo, se reunindo com o governo federal para tentar fazer a mudança do VLT para o BRT. Mais uma vez, não teve nenhum deputado estadual, não estou pedindo para eu ir não preciso ir lá. Não teve nenhum deputado estadual presente, teve nenhum conselheiro do Tribunal de Contas, não teve ninguém. A Câmara Federal não foi comunicada dessas reuniões para fazer parte? Em nenhum momento. Tanto é que, quando a Câmara Federal tomou conhecimento disso, a bancada de Mato Grosso, propriamente agora o deputado Dr. Leonardo, coordenador da bancada, abriu junto ao deputado José Medeiros uma frente, uma coordenação para acompanhar a mudança do modal, porque pegou todo mundo de surpresa, e é isso que não pode acontecer num ato público, porque o governador não está comandando as empresas dele, que ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, ele está lidando com o bem público, então por isso tem o princípio da publicidade, dos atos públicos, tem uma série de regras que ele precisa seguir dentro do ambiente democrático e republicano, para que as pessoas possam ter o conhecimento do que está acontecendo. Agora, tudo que tentam fazer é tapado, é abafado, então isso gera uma certa preocupação e que a gente quer evitar que não aconteça nenhum ato, que não venha a se descobrir nenhum ato que não seja de benefício à população mato-grossense, em especial à população cuiabana e varzagrandense. Veja, eu não estou aqui fazendo acusações, eu estou justamente garantindo e buscando trazer a maior transparência possível e fazendo uma reflexão, diferentemente do governo do Estado, porque eu estou criticando veementemente esse viés do governo do Estado. Tudo que você vai conversar com eles, discordando, eles te xingam, te chamam de mentiroso. Vejo o próprio deputado, se não me engano, Ulisses, recentemente tem alegado aí que há um saldo diferente da realidade e dos papéis públicos do governo, da quantidade de vacinas. Sem se justificar, sem apresentar o mérito da questão, o governador sai chamando o deputado de mentiroso. Como que você conversa assim? Como que você fiscaliza assim? As coisas não podem ser feitas dessa maneira. O governador Mauro Mendes disse que não abre mão desse modal, tem que ser o BRT. E ele já disse em alto e bom som para todos ouvirem, de que caso Cuiabá seja um empecilho e que o governo venha impedido de implantar esse modal BRT aqui na capital, ele não vai de forma alguma investir no VLT. Ou é BRT ou não vai ser nada. Ele pega esses 400 milhões e vai investir nos 140 outros municípios do estado. Quer dizer, isso já foi dito pelo governador e não abre mão disso. Podemos perder, deixarmos de ter ou VLT ou BRT por conta dessas discordâncias. Não, porque os agentes políticos, e eu me considero entre eles que têm responsabilidade com o Mato Grosso, não vão deixar isso acontecer. Se o governador está falando isso, é por ego pessoal dele. Porque na cabeça dele é tudo guerra política, não tem... Na cabeça dele, a impressão que eu tenho é que é tudo que se questiona ele tem um interesse político por trás. Você nunca está querendo fazer o bem à sociedade, o bem só ele que faz. Então, toda vez que você questiona, vem justamente essas ameaças. Então, se não tiver o BRT, não vai ter nada. Como se ele fosse dono do estado de Mato Grosso, coisa que não é. Se for para ter o BRT, vamos ter o BRT. Eu não tenho nada contra o BRT. Eu quero que for melhor para a população, mas mostre, governador, os atos, mostre a fundamentação técnica, abra essa caixa preta, dê transparência e converse com a sociedade. Eu não estou aqui em meu nome. Eu estou em nome da sociedade que me elegeu parlamentar federal por 4 anos. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer essa cobrança. Agora, se o senhor não quiser fazer, lá na frente, eventualmente, vai ter que responder por essa falta de transparência. Bem, no último dia 4 agora, na última quinta-feira, semana passada, foi dia 4, dia 5, dia 4, né? Aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa com a participação de vários parlamentares estaduais,
A Câmara Municipal, que até então não era chamada a participar dessas discussões, esteve lá com todos os vereadores presentes, encabeçado pelo presidente Juca do Guaraná. Tivemos a participação de parlamentares federais, agentes do governo, enfim. E foi proposto ali, sugerido pelo senhor, a todos que realizasse aqui um plebiscito ou uma ação que pudesse envolver toda a sociedade opinando o que gostaria que Cuiabá e Várzea Grande recebesse, BRT ou VLT. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer em algum momento aqui no estado de Mato Grosso. Não houve, e não é uma ideia que sai da minha cabeça, é algo que está previsto na Constituição Estadual de Mato Grosso. Obras de grande impacto, especialmente em região metropolitana, você pode consultar a população. E o fator mais importante, ao mesmo meu modo de ver, não é nem qual modal vai ser definido, é justamente você possibilitar a população entender os mecanismos de como é que vai funcionar a implantação do VLT. Ter a plena consciência do que vai ter. Exatamente. Para depois não ficar reclamando. Exatamente, porque é o seguinte, a própria Constituição, ela prevê, nesse caso, que vai haver como se fosse uma propaganda eleitoral dos técnicos apresentando os prós e os contras. Então não vai ser assim, vai lá e vota. Vai haver todo um tempo de campanha para que os técnicos mostrem toda a fundamentação de viabilidade ambiental, viabilidade econômica, viabilidade técnica dos dois modais. Com isso, você traz a participação da sociedade para dentro. Democracia não é somente exercer o voto, é também você, em alguns momentos, como prevê a Constituição Federal, como prevê a Constituição Estadual, que as pessoas possam participar de modo direto, por meio, quase se fosse uma democracia direta, por meio de referendos ou de plebiscitos. Agora, se nunca pode ser usado isso, então vamos retirar da Constituição Estadual da Constituição Federal. Seria algo novo, inovador. É uma ideia. Tem que acontecer isso? Não é que tem que acontecer. Eu defendo que aconteça para que possa informar a população. Mas parece que tem alguma coisa que não pode ser dita aí, que não pode ser colocada aos olhos da população. Quando que os técnicos da prefeitura vão apresentar esse estudo? Já tem uma data prevista? Isso eu não sei dizer. Você conversou com o prefeito Emanuel Pinheiro a respeito disso? Não, isso eu não sei dizer. Eu vou estar com o secretário de governo, Luiz Cláudio, amanhã de manhã. Sim. Até justamente para saber como é que está o andamento esse comitê e saber quais serão os prazos, até para que sugerir à prefeitura que abra isso à sociedade, coisa que era para o governo do estado ter feito, não fez, então que a prefeitura de Cuiabá o faça. E ao menos a população vai saber o que é que está acontecendo de verdade, não ser empurrada a goela abaixo o BRT. Se for para terminar o BRT, que termine, que ótimo, não tem problema. Agora, vai faltar aí uma grande dose de transparência, de diálogo e de gestão democrática por parte do governo do estado. Bem, nós temos visto ao longo dos meses, de alguns meses, uma disputa muito dura, eu posso assim classificar. Eu não sei se de poder, se de política, né? Eu não sei também se o pano de fundo que nós já estamos vendo aí são as eleições em 2022, mas discussões acaloradas, né? Entre o prefeito municipal Emanuel Pinheiro e o governador do estado, Mauro Mendes. Sim. Né? Essa discussão agora, ela não passa exatamente por essa disputa de liderança no estado, uma vez que nós estamos diante das duas maiores forças e liderança política, o prefeito da capital e o governador do estado, porque é essa a impressão quando nós ouvimos a população e quando nós recebemos inúmeras mensagens aqui, é isso que nesse momento acaba que passa também para a sociedade cuiabana e várzea-grandense. Eu acho que naturalmente passa por isso. Você tem aí dois agentes políticos, as duas maiores lideranças do estado, o governador do estado e o prefeito da capital, tendo enfrentamento de convicções nesse sentido, que até o momento está num bom nível o diálogo. No entanto, eu acho que como pano de fundo, de forma natural, às vezes nem intencional, há naturalmente um debate em torno desse sentido, tendo em vista que, via de regra, prefeito de capital é pré-candidato ao governo do estado, assim como o governador Mauro Mendes foi. Então, eu acho que é inevitável você querer talhar do imaginário popular que isso possa acontecer. Eu não acredito que esteja passando pela cabeça dos dois, mas naturalmente isso reflete de forma natural. Certo. Deputado Emanuelzinho, a Assembleia Legislativa tem se mostrado contra
né, ou ir contra aquilo que eles aprovaram lá e criaram por lei, que é o VLT. Isso também não pode ser um empecilho para que esse plebiscito possa vir a acontecer, ou que esta decisão de mudança agora do BRT para o VLT possa existir? Pode ser, veja, até me perguntaram recentemente, é impossível que a Assembleia mude o modal, volte atrás e permita o plebiscito? Eu digo, veja, não é impossível, mas é improvável. No entanto, cabe a gente lutar. Para que se abra o plebiscito, o referendo, é necessário 1/3 das assinaturas dos deputados, ou seja, de 24 você precisa de 8. E eu entendo como que é a rotina parlamentar. Sou parlamentar federal, não sou estadual, às vezes a rotina é diferente, mas muitas vezes os parlamentares recebem a pauta do que vai ser votado minutos antes dele votar. Ele não tem nem tempo de estudar ou de averiguar tecnicamente para poder votar. Então, às vezes recebem e já votam. Muitas vezes é até uma estratégia do governo para passar de supetão alguns projetos. Eu entendo que, nesse momento, tem que se estar abrindo debate, porque naquele momento não houve debate, houve o anúncio da decisão, envio para a Assembleia, o presidente pautou e votou. Só isso. Eu acho que agora pode ser que alguns parlamentares se aflitam. Não estou aqui julgando a conduta de cada um. Uns podem ter a convicção de que o BRT é melhor, outros podem ter que o VLT é melhor, mas eu acho que outros também podem ter a convicção de que abrir o debate, informar a população, talvez seja o melhor caminho, por ser uma das obras que de maior impacto do estado de Mato Grosso, tendo em vista atingir a região metropolitana da Baixada Cuiabana, de Cuiabá e de Várzea Grande, são as duas maiores cidades do estado. Então, a gente está fazendo o diálogo com os deputados, um trabalho de convencimento liderado pelo deputado Valdir Barranco, que teve a iniciativa de realizar audiência pública e até disse, o governador e o secretário da Casa Civil têm reclamado muito do deputado Valdir Barranco. No final das contas, eles tinham que agradecer o deputado por estar propondo esse debate. Certo. Hermes, alguma pergunta que você julga importante nós colocarmos aqui para o deputado Emanuelzinho, do PTB, sendo aí a voz da população, dos ouvintes que estão conosco nessa noite? Sim, muita gente falando a favor do VLT e contra o VLT também. Né? Tem uma pessoa está dizendo o seguinte: parabéns, Emanuelzinho, eu sou cuiabano, para mim tem que ser VLT. Não pode ser jogado fora 1,5 bilhão. Mauro Mendes não é dono de Mato Grosso. E ele, com a Assembleia Legislativa, não pode dividir sozinho. Ney, do Boa Esperança. É a opinião do Ney. Ney? Ney, do Boa Esperança. Ele está falando que ele é a favor do VLT. Oi, boa noite. Aqui é o Oswaldo, presidente do bairro Chácara dos Pinheiros. Pedimos para o deputado não esquecer da nossa creche, da nossa região. Estamos esperando a emenda parlamentar. Certo. Outro assunto hoje, outro assunto, sim, VLT, do VLT. BRT, numa outra ocasião, talvez, sim, o deputado Emanuelzinho venha para falar sobre isso. Para a gente encerrar, deputado Emanuelzinho, eu saio preocupado hoje com o que eu ouvi do senhor, quando o senhor disse que pode, obviamente, estar havendo, por trás dessa mudança repentina de modal, um favorecimento a alguém ou a um grupo que tem interesse nisso daí, né? Como esta fala parte de um parlamentar federal, de um deputado federal, o senhor bem sabe que isso tem um peso, sim, muito grande, né? Eu não sei se o senhor ficaria à vontade de poder aprofundar um pouco mais nessa questão. Nesse momento ainda não, Agnello, porque eu ainda estou buscando os dados para que eu possa falar com a maior propriedade possível. Veja, historicamente, o problema do Brasil tem sido algo que a ciência política, e está restrito ao âmbito acadêmico, chama de captura do Estado. O que é a captura do Estado? Corporações, empresas, empresários se aproximam do presidente da República, do governador, do chefe do executivo, dos prefeitos, para que, por meio da sua amizade ou por meio do financiamento de campanha, durante o exercício do governo, eles tenham um favorecimento. Então, isso é algo que passa, de certa forma, velado, aparentemente seguindo o protocolo legal, mas, no final das contas, ocorre o favorecimento desses empresários em detrimento do interesse popular. E, via de regra, isso acontece quando o debate público é talhado. Estou dizendo que é isso que está acontecendo? Não, mas eu tenho o dever, como parlamentar federal, de trabalhar para prevenir que isso esteja acontecendo. Então, eu não posso fugir desse debate. Sei que vai vir xingamento para mim por parte do governo do Estado, o governador vai colocar os secretários para me agredir, eu sei como que funciona a prática, mas eu não posso fugir desse meu dever com a população. Então, é algo que eu preciso manifestar, preciso alertar, porque se eventualmente lá na frente
ocorrer algo nesse sentido, a gente sabe e está tentando, ao menos, fazer o movimento. Estou acusando que é o que está acontecendo? Não, porque eu não posso também ser leviano e sair apontando o dedo para qualquer um. Mas eu preciso alertar que isso é uma característica histórica do Estado brasileiro e, recentemente, a gente tem visto em várias operações que, via de regra, é isso que acontece. Por isso é até que eu defendo muitas vezes a legalização do lobby, porque a gente sabe quem é que está financiando a campanha de governador, de parlamentares, você sabe quais são os interesses que muitas vezes esse agente político vai defender. Tá certo. Pois não, Ernest. O senhor Vicente Vuolo, que é o defensor do VLT, né? Sim. Filho do saudoso Vicente Vuolo. Sim, um abraço a ele. Muito obrigado pelo carinho da audiência aí, viu? Mandou no meu pessoal, está dizendo o seguinte, que para aprovar o BRT tem que passar pela prefeitura. Isso é lei federal, né? E o senhor sabe disso, que é uma lei federal que só é aprovada se caso o prefeito Emanuel Pinheiro aprovar. E, no caso, ele que é defensor do VLT, está dizendo várias coisas do VLT, está dizendo que só sairá o projeto do BRT se caso o prefeito Emanuel Pinheiro aprovar. O prefeito Emanuel Pinheiro disse que não vai aprovar enquanto não tiver total garantia de que não haverá prejuízo para a capital e também, consequentemente, para Várzea Grande. Voltamos naquilo que já falamos inicialmente, né? Uhum. Corremos o risco aí de não ter nem VLT e nem BRT aqui na capital. Queiroz do bairro do Roquino acabou de dizer isso. Só me permita, isso é algo que não vai acontecer. Eu te digo porque se houver, no caso, de chegar a esse extremo, aí por birra do governo do estado, eu sou o primeiro a recuar. Se for haver essa ameaça de deixar a população, então fica como um ônus do governador de fazer essa ameaça. E da nossa parte não tem isso. Ah, se não for VLT, não vai ter. Não existe isso. Isso é algo do governador. Eu seria, se houvesse essa chantagem por parte do governo do estado, eu seria o primeiro que retiraria para que Cuiabá e Várzea Grande não fossem prejudicados. Conversamos nessa noite com o deputado federal Emanuelzinho, do PTB. Obrigado, deputado, mais uma vez aí pela sua presença aqui conosco. Que agradeço, Agnello, a você, a sua equipe, mais uma vez, um programa de altíssimo nível. Uma satisfação muito grande para mim poder participar, conversar contigo e com a população. Desculpa, mas eu não posso sair daqui sem perguntar para ele, porque senão depois vão me cobrar isso daí, né? Recentemente nós tivemos aí a vitória do Arthur Lira, sim, né? Do PP, se não me engano é do Alagoas, né? Do Alagoas, do Alagoas. O pai dele foi senador pelo Alagoas, isso. Ele foi vereador, se não me engano, deputado estadual e deputado federal. Pesa um medo muito grande por parte dos bolsonaristas de que a história pode se repetir e a facada nas costas pode vir do presidente com esse Arthur Lira, que inclusive tem uma ficha não muito positiva politicamente falando, ele que responde a vários processos. E eu até confesso que eu não sei como é que conseguiu ser presidente da Câmara Federal. Corremos esse risco pelo que o senhor está acompanhando lá em Brasília? Hoje não, veja. Hoje não. Hoje não. Olha veja, a minha resposta, hoje não. Me permita analisar isso de uma forma assim, se distanciando um pouco, tentando olhar de fora. Historicamente, todo governo que elegeu, o governo federal que elegeu o seu presidente da Câmara, no começo é tudo mil maravilhas. Foi assim com o Rodrigo Maia. Assim, as coisas, foi assim com o Rodrigo Maia, eleito, acho que com até mais votos que o Arthur Lira foi eleito agora. As coisas começam a se prejudicar e a se deteriorar, a relação começa a deteriorar no meio do caminho. É quase como um divórcio. Um divórcio nunca acontece de uma vez só. São uma série de fatores que vão acontecendo, desgastando, até que se culmine no divórcio. Eu torço para que não aconteça, porque o Brasil precisa de estabilidade para superar tanto a crise sanitária quanto a crise econômica pela qual a gente passa. Mas é algo que o governo tem que saber trabalhar muito bem para que isso não aconteça, e eu, da minha parte, que puder trabalhar para que haja estabilidade no governo, farei. Ok. Boa noite, obrigado.